Aula 25 da disciplina Sociologia da Educação, licenciatura em Biologia. Continuando sobre neoliberalismo, globalização e educação. Então, nós já vimos muitas teorias gerais, né? E como nós convivemos numa sociedade capitalista dominada pelo neoliberalismo, né? Nós estamos detalhando mais o que a política internacional exige, né, e orienta, né, e define do que deve ser a política educacional para atender a esse processo de globalização neoliberal ou para atender, né, ao mercado dos grandes centros econômicos, né, tecnológicos e industriais do mundo, né, os países desenvolvidos e também para ajustar os países, né, em desenvolvimento ao mercado mundial. Então, ao lado desse modelo centrado na competência do professor, baseado em habilidades técnicas, está um modelo de mercado da flexibilização do trabalho docente. Uma mudança na direção de contratos e negociações de salários individuais, incluindo o uso de professores não qualificados e estagiários, onde o professor é posicionado mais como parte da força de trabalho contratada do que como um profissional parceiro no processo de educação. É como se diz, de uma certa forma, é a precarização das relações de trabalho para reduzir os custos e favorecer ao mercado, do ponto de vista, como se diz, da mais-valia, né, ou do lucro, né? Então, é uma situação em que a globalização, em vez de melhorar a vida do professor e da professora, né, tende a precarizar as relações de trabalho, as relações de direitos, né, dos professores e das professoras, né, e com isso aumentar, como se diz, a exploração, né, do trabalho educativo. A regulamentação é gerenciada por meio da produção de um currículo para a formação do professor, da geração de critérios em relação aos quais a competência do professor é medida, e além disso, de inspeções frequentes dos cursos e prestadores de ensino, para poder manter o controle se aquele serviço de fato está atendendo às exigências, né, que a política e a reforma educacional está se propondo, né, e está executando. Então, o objetivo, né, no geral, é esse, é que possa ser regulamentado e gerenciado, né, a partir de um currículo orientado mundialmente, né, e ajustado em cada país, em cada estado, em cada local, e com definições de critério, né, em relação ao que seja as competências do professor, certo? E isso é inspecionado, né, para se ter o controle, vamos supor, da qualidade técnica, né, desse ensino, certo? Com relação aos estudantes, com relação aos discentes, com relação às escolas e à educação de uma maneira geral. Os controles são estabelecidos na formação inicial e são estendidos aos primeiros anos de profissão, a fim de manter uma cultura de altas expectativas, atenção às metas nacionais e uma concentração nas habilidades básicas de letramento e numeramento, ou seja, principalmente concentrada nas áreas de leitura e matemática, né? Mas se estendendo, né, também para as outras áreas como ciências, né, etc. Então, né, são controles que se estabelecem desde a formação inicial, né, até acompanhando o desenvolvimento das atividades dos professores que já estão inseridos, né, no mercado escolar, né. O professor é formado com e sua ênfase é cumprir as competências em vez de pensar criticamente sobre a prática.
focalizar-se em ensinar em vez de aprender, fazer em vez de pensar, habilidades em vez de valores, né? Em vez de análise, né, sobre o conteúdo que se está fazendo. Então, essa visão, né, ela é uma visão que procura focar no que é técnico, no que é mais pragmático e que resulta, né, no aumento da produtividade, né, do que o mercado está necessitando, sem levar em conta que a sociedade, para ela poder se desenvolver, o seu povo também tem que se desenvolver. E um povo desenvolvido é um povo que tem um conhecimento crítico da realidade, é um povo que é protagonista. E a educação, ela deve contribuir para melhorar a sociedade, para reformar a sociedade e tornar a sociedade mais humana, mais solidária, mais cooperativa, mais fraterna, onde as pessoas, né, a partir de relações, né, mais justas, né? Relações em que um ajuda a promover o outro, em que um pensa no outro, as pessoas possam se realizarem e serem mais felizes. Essa educação só técnica, ela só tem como objetivo atender ao mercado. Ela não tenta atender ao objetivo de uma sociedade como um todo, né? Ter um bem comum que promova a felicidade e a realização de cada um e cada uma. Por isso que há uma crítica, né, com relação à orientação das reformas políticas que atende só à globalização e ao neoliberalismo, né? E essa crítica, ela procede porque o centro da educação deve ser o desenvolvimento humano, né, na sua plenitude, na sua integralidade, e não só o aspecto técnico como o mercado tem exigido. Esse regime é mantido e justificado pela produção regular de tabelas classificatórias locais, nacionais e internacionais que exercem pressão para elevar os resultados das escolas e sistemas educacionais. Dessa forma, as pressões para regulação e controle na produção do professor são inseridas e difundidas no sistema escolar estatal, tanto privado quanto estatal, né? Então, o objetivo passa a ser, de fato, as exigências, né, do mercado internacional, né, da globalização e do neoliberalismo que hoje domina, né, boa parte, né, das propostas de reforma educacionais, ainda que em todos os países haja também, certo, um discurso alternativo e propostas alternativas no sentido de que a educação ela possa atender, né, o todo do ser humano e não só seja desenvolvida do ponto de vista da técnica. A técnica deve ser desenvolvida, mas a educação não pode se reduzir ao ensino técnico. Tem que ser a integralidade do ser humano, um ser humano como um cidadão responsável profissionalmente, né, que contribui para a melhoria da sua sociedade, né, e que se torna também uma pessoa realizada dentro dessa sociedade. Então, a educação ela tem que abranger toda a dimensão humana e não só, né, a execução de um trabalho técnico profissional.